Iburuboia boxixi, Aborua boia boxixi, o boato, chureu de bofum, Babauru milabeu e fauá. Que o nosso Pai Orumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Orumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Orumilá bem execute, abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito axé que fauá. E Fá sempre vem, esteja nos seus caminhos, e na Fá, caminhos frescos e positivos através do nosso amigo, sábio e orientador Orumilá Papai Fá. Pois bem, desejamos desde já que todos tenham uma semana maravilhosa, uma semana Odara de Odara, que tudo aconteça da melhor maneira possível e que todas as coisas venham através das bênçãos do nosso Pai Olorum. Pois bem, por que começamos por Olorum? Porque literalmente esse é um odo ao qual, aonde o ser humano ele vai até Olorum e ele abre os seus braços por todas as manhãs, uma orientação que Orumilá Papai Fá nos dá para que possamos abrir os nossos braços por todas as manhãs e possamos agradecer o nosso Pai Olorum por mais uma bênção, por mais um dia, pelo acalentar dos nossos corpos, pelo acalentar das nossas almas, por toda essa bênção, por esse grande Senhor do Orum que nos aparece por todas as manhãs e nos abençoa por todas as manhãs. Esse é um Odu ao qual que Orumilá nos dá para a semana, que já começa com esse Olorum lindo, maravilhoso. Todas as vezes que eu vou fazer uma consulta com o Ifá, eu paro, limpo o quintal, deixo tudo direitinho, acendo, cuido, preparo todas as coisas, mas imprescindível que abra bem o meu braço, que eu venha abrir bem o meu braço ao Olorum, direcionar os meus olhos. Já diz um outro olho, um outro Odu, que nós não fixamos os olhos diretamente ao Olorum, mas abrimos bem os braços, buscando para que esse orixá nos abençoe, nos dê toda a bênção, todo aquele acalentar da nossa alma. Isso nasce nesse Odu. Tanto que o Irê, a positividade vem. Irê Umbó, Elesse Abá Olorum, que diz que todas as bênçãos que necessitam chegar até a tua casa, até a tua vida, até os teus caminhos, que vem por Olorum. Então o cerimonial a fazer nessa semana é por acordar bem cedinho, direcionar, ver onde está o nascente, aonde está literalmente o nascente, aonde você vai encontrar Olorum, que é o nosso Deus Sol, e você vai abrir os seus braços, diretamente ao Olorum, pedindo para que esse orixá acalente sua alma, para que esse orixá esquente, literalmente o seu corpo, para que ele te abençoe junto ao sagrado, que te abençoe junto aos eguns, junto aos orixás, juntos a Ifá, juntos a todas as demais energias, para que reposicione a sua alma, reposicione a sua sombra, ou guigui, que para que você possa ter uma grande bênção, a qual possa te tornar, possa tornar a sua semana muito melhor. É o que a primeira coisa que Fá te diz. Então, a grande bênção dessa semana vem através de nosso Pai Maior, Olorum, o grande orixá Abá Olorum, a grande trinca de reis. Nós temos Olodumare, Olofim e Olorum. Daí abaixo vem Orumilá e aí começam todas as demais energias, mas nós temos Olorum, uma bênção direta, já que esse Odu nasce essa ação de abrir os braços, frente ao Olorum, por todas as manhãs, para que possamos pedir as nossas bênçãos. Essa é uma das primeiras coisas que nós devemos fazer. Esse é um Odu ao qual a primeira coisa que Fá diz em seu código ético, que nós não devemos nos apurar para que possamos não fracassar. Sabe aquela coisa que todo mundo quer fazer de uma forma muito rápida, quer conseguir tudo muito rápido? Orumilá diz que o grande erro dessa semana é você querer apurar, você querer trocar os pés pelas mãos, que literalmente diz que a carroça, ela quer andar na frente dos bois. Então, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua regra, tudo tem o seu caminho, e esse Odu, ele literalmente vai ultrapassando todas as grandes etapas. É quando você pega, um camarada que estudou algoritmo, que estudou programação, literalmente ele sabe que ele tem que fazer tudo passo a passo, porque se ele passar alguma regra, se ele passar algum caminho, algo vai dar errado.
Então Orumila já diz Ifá, Orumila Babá Ifá já diz através do sagrado oráculo de Ifá que você não deve se apurar para que você não venha fracassar. Então, se você estava querendo fazer as coisas correndo, se você estava querendo passar literalmente as coisas, botar a carroça na frente dos bois, como diz um grande refrão desse Odu, já diz Ifá, que você irá fracassar. Então, faça as coisas com calma, faça as coisas com carinho, faça as coisas e aceite que tudo tem o seu devido tempo. Por que Ifá diz que tudo tem o seu devido tempo? Porque esse é o Odu do Pinheiro. E a primeira coisa que o Pinheiro fez foi querer se afastar de tudo e de todos. Esse Pinheiro, a primeira coisa que ele achou que ele era altivo demais. Ele achou não, ele se dava como altivo demais, grande demais, entendeu? E quanto mais ele crescia, mais ele se afastava de tudo e de todos. E foi a natureza do Pinheiro querer caminhar sozinho, foi a natureza do Pinheiro querer caminhar distante de todos os seus, se afastou da sua casa, se afastou dos seus familiares, se afastou de todos os seus e literalmente foi achando dentro da sua crescida solitária que ele estava maior do que tudo, do que todos. E o que aconteceu? Dado o momento, realmente ele cresceu, porque com todas as bênçãos que dava o Olorum, ele firmava o Olorum, abria seus braços, abraçava o Olorum, pedia a bênção por todas as manhãs, mas se dava conta que estava indo sozinho, achando maior e melhor do que tudo, do que todos, e estica ao máximo. O que acontece? Esse camarada literalmente consegue enxergar o mar de tão alto, de tão altivo, de tão superior que se achava a todos os demais, e realmente, por vida ele cresceu. É um Odu de muitas bênçãos, é um Odu de muita axé, é um Odu de muita inteligência, porém de muita loucura, né? De doença, literalmente doença mental, literalmente doença que aflige a nossa cabeça. Porém, vamos falar de positividade, que é o que o Odu diz. Então, esse por sua altivez, por sua prepotência, por sua superioridade ante aos demais, o que aconteceu? Esse camarada literalmente conseguiu enxergar o mar. E ele olhou para trás e falou: disseram que eu não ia crescer, disseram que eu não ia prosperar, disseram que a minha solidão de querer caminhar sozinho iria me prejudicar. Eu estou a ponto de enxergar o mar. Estou enxergando, o mar, e não tem ninguém que conseguiu me parar. E quando ele faz isso, quando ele cresce demasia, quando é uma árvore que não tem sustento, quando é uma árvore que não tem base, uma árvore que não tem estrutura, né? Que é aquilo que tudo que, se você vai não deixando com que a carroça siga à frente dos bois, todas as etapas, né? Se tu não se apura para você não fracassar, se você faz tudo, mas literalmente essa árvore foi seguindo dessa maneira. E o que acontece? Igual o pinheiro, ele vai alto, mas não tem aquela estrutura, aquela base. O que fez o pinheiro? Literalmente tombou. Quando ele chegou ao mar, ele literalmente tombou. Então no momento que ele achava que ele era maior do que tudo, que todos, do que ele achava que ele seria maior do que todas as coisas, literalmente ele tombou. Então o Orumila já está dizendo que tenha muito cuidado de que maneira que você vai caminhar, de que maneira que você vai se apurar, de que maneira que você vai querer colocar a carroça na frente dos bois, seja por qual caminho você está seguindo, que literalmente está dizendo Ifá, que você se distanciar de tudo e de todos será uma grande derrota para você. Por maior que você esteja, ou que realmente você consiga enxergar a sua prosperidade, aquilo que você almejava, que o pinheiro queria ver ao mar, por falta de estrutura, por falta de base, por querer se apurar, literalmente ele envergou. É uma das coisas que esse Odu te alerta com um grande caminho. Diz que literalmente ele é o filho, né? Ele é o filho de Oyá, porém criado e nascido, né? E criado no colo de Oxum. Ele é literalmente o filho de Yansan, mas ele tem as bênçãos, ele ninado ali pelo colo, literalmente pelas bênçãos, pelo colo de Oxum. Então um Odu muito abençoado por essas duas grandes orixás. É um Odu aonde Ifá ele traz o caminho do louro, né, do Ecodidé, do animal Didê, né, nós temos a pena Ecodidé, que é a qual
uma grande maioria carrega isso quando se faz santo. Os seus sacerdotes, babalaôs, em dado momento, eles têm o seu Ekodidé, porque literalmente ele marca hierarquia, ele literalmente ele marca posicionamento, ele literalmente diz que a pessoa nasceu com um dom sacerdotal, que é um adivinho, né? Ele literalmente, porém, ele tem que crescer com os seus maiores para que possa ter a sua base. É um Odo onde diz, como diz a história desse Odu, uma outra história, que todos os animais, eles lhe têm inveja, porque você era o pássaro completamente branco, o completamente funfum, o pássaro mais abençoado, espiritualizado, o pássaro que tinha as bênçãos de Olofim. Porém, por inveja de todos os demais, que literalmente sujaram, né, o pássaro de tinta, tudo aquilo, a priori, quando todas aquelas tintas caem em seu corpo, ele passa uma grande vergonha, ele abaixa a sua cabeça, ele literalmente ele acha que ele não será mais visto e abençoado pelos olhos de Olofim, né? Mas quando ele decide levantar a sua cabeça e se dar conta da nova roupa, Boroboia, e linda roupa que ele ganhou, aquela roupagem que ele teve em prol das sacanagens que todos os demais inimigos invejosos fizeram dele, ele se torna um pássaro mais bonito. E quando ele olha para Olofim diante do seu palácio, né, dentro do seu palácio, diante de Olofim, quando ele olha para Olofim, ao invés de se decepcionar com as cores, pelo contrário, se encanta muito mais. E disse que a partir daquele dado momento, a sua pena iria marcar o posicionamento das grandes cabeças aos quais seriam e renasceriam para o Orixá. Uma das grandes bênçãos desse Odo, uma das grandes bênçãos para esse caminho é ter o seu Ekodidé, ter a sua bênção, ter a sua diretriz, a sua cabeça no lugar e posicionada junto ao Orum, Boruboi Boxixi. Esse é um Odo onde ele fala de muitas mentiras e de revolução, onde ele diz que ele é mentiroso, revolucionário. Tenha muito cuidado, já que estamos falando de positividade e bênçãos de nosso Pai Olorum, o grande Senhor do Orum, o grande Senhor do céu, já está dizendo que com mentira e com caminhos revolucionários você não chegará a canto nenhum. Essa é uma das grandes bênçãos que o Orumilá te diz. Deixe a mentira de lado, deixe o seu lado revolucionário de lado, para que você consiga literalmente as bases aos quais Orumilá te diz. É um Odu que ele sempre tem muito trabalho para fazer, mas ele sempre deixa as coisas pela metade. Ele deixa algo a ser feito. Orumilá diz que se ele fizesse tudo que estava prescrito na vida dele, com toda certeza e seguridade, ele seria uma pessoa mais feliz. Pois ele deixa sempre algo para trás, ele sempre deixa algo a ser feito e pouco importa. Então, requer responsabilidade, requer comprometimento, requer literalmente aquele caminho de você se responsabilizar e se comprometer para com todos aqueles que acreditam em você e chegam aos seus caminhos para que você lhe dê literalmente as suas bênçãos. Primeiro testemunho que o Orumilá está nos mandando, ao contrário, o Orumilá nos traz a positividade e diz que se for ninado no colo de Oxum, literalmente ele tem a sua infância, né, ninado ali, acariciado, ele é balançado nos colos de Oxum. O primeiro testemunho ao qual nos marca o vencimento é onde Oxum nos ensina que nós devemos usar a inteligência e a coisa tranquila, calma e serena. Muito bem lembrado de um caminho desse Odo, do Odu principal, que é onde diz que Orumilá, ele mora na garganta do Odu principal. Então, é natureza que essas pessoas, elas tenham uma fala mais serena, mais tranquila, né? E nesse primeiro Odu ao qual vem trazendo, foi aonde Orumilá literalmente tinha apagado e não queria, né, mais trabalhar a religiosidade por conta da maneira que como Iemanjá o despertava, de uma maneira bruta. E aquilo incomodou de tal maneira que ele literalmente apagou, literalmente não fez mais nada. Mas esse Odu, que é o primeiro Odu que está trazendo o vencimento criado por Oxum, criado por Ogum, foi levado até a porta de Fá para que pudesse novamente despertar
o sagrado, pudesse novamente despertar Orumila Babaifá e com a sua cantoria, com todo aquele doce que ele foi ensinado por Oxum, todo aquele doce, toda aquela palavra, tudo aquilo que ele foi recitando, né, nos seus versos sagrados, que ele foi recitando a Orumilá decidiu despertar, e quando desperta, falou: quem me acorda? Quem me desperta dessa maneira silenciosa, serena e amorosa de se falar? Ele sentiu que ali tinha o mel de Oxum, que tinha a responsabilidade de Ogum, e aquilo ali ele resolveu se despertar. E quando ele faz, ele disse: a partir de hoje, tu serás aquele que irá me despertar por todas as manhãs. Porém, a única coisa que você tem que ter é cuidado com a sua má ideia. É a primeira coisa que Orumilá diz. Então devemos usar muito a maneira serena, tranquila, para poder lidar com as pessoas, para poder fazer com que elas despertem, para que elas possam literalmente acordar para a vida. Tem pessoas que a gente quer conversar de uma maneira bruta, a gente não vai conseguir levar nada, mas quando a gente faz isso com encanto, com toda certeza e seguridade, está dizendo que você vai fazer com que essa pessoa consiga despertar, ou até mesmo você. Mas que você tenha muito cuidado com a sua má ideia e com os seus maus pensamentos, para que você não venha se perder. Segundo o testemunho, Orumilá fala de conflitos, né? Fala de conflitos junto à vizinhança, conflito com os próximos seus, e Orumilá diz que tenha muito cuidado, porque você deve buscar bênçãos e não atritos, você deve buscar serenidade e não confrontos, você deve buscar o amor e não a guerra, e principalmente com aqueles que estão próximos de ti. Seja seus vizinhos de casa, seus vizinhos de trabalho, seus irmãos religiosos próximos, seja de que maneira, seus familiares, com aqueles que estão próximos de ti, procure serenizar, para que você consiga, né, ser bem entendido, para que você consiga literalmente agir em cima do que você realmente precisa. Na junção, Orumilá nos traz a primeira pata do primeiro Odu, do principal, e a primeira pata do segundo Odu, do segundo testemunho, aonde vem as adversidades. Na sua junção, Orumilá nos traz um Odu, que é Orumilá diz: cuidado com o riso, porque pós o riso, literalmente vem os prantos. E no momento que nós dedicamos a nossa cabeça a trabalhar o religioso, porque esse Odu já veio na semana, ele já veio trazendo esse posicionamento para ti, aonde ele largava tudo para poder viver no meio do tabuleiro, no centro do tabuleiro, literalmente ele trabalhando a religiosidade em si. E quando você busca essas bênçãos, indo para o Olorum, buscando as bênçãos do sagrado, com toda certeza e seguridade, você vai fazer com que esses prantos que venham na tua vida, literalmente eles sejam jogados para bem longe. Então, faça tudo com calma, faça tudo com coisa, e somente realmente possa sorrir, literalmente, depois que passar tudo aquele maremoto. E aí, Orumilá diz: sem colocar a carroça na frente dos bois. Daí, com os Odus que Orumilá nos manda em cima, ele nos manda uma bênção, né? Uma positividade que visita a nossa casa, que visita a nossa vida, que visita o nosso caminho, que literalmente vem, toda a positividade vem através de nosso Pai Olorum, nosso Deus Sol. E o cerimonial fazer é abraçar o Deus Sol, pedir as bênçãos, e quando faz isso, Orumilá já diz que muitos, há muito tempo, não pedem a bênção Olorum. Existe uma coisa nesse Odu que ele fala, que da gente querer caminhar, literalmente, sem estarmos com os nossos mais velhos por perto. Que bênção, que falta eu tenho de uma bênção que eu peço ao mais velho meu, principalmente à minha mãe, ao meu pai, aos meus avós. Essa era uma das coisas que me confortava e muito. Bença mãe, bença avô, bença pai. E a mesma coisa, de uma forma diferente, eu faço hoje com os meus orixás. Mas, de certa maneira, eu não consigo ir para a rua, ainda que num dia nublado, que eu não possa abrir os meus braços e pedir a bênção ao Olorum. Há quanto tempo você não faz isso? Ou, de repente, nunca nem fez, mas é uma das grandes bênçãos dessa religião. Muita gente quer ebós mirabolantes, ebós complicados, mas não é tudo pelo começo, não é tudo direcionado com
a carroça atrás dos bois para que tudo possa seguir da melhor maneira possível? Então, é através de uma bênção matinal junto ao grande Senhor do Orum, ao grande Senhor dos céus, que você vai começar tendo uma semana Odara. É por aí que você vai. Daí o Orumilá nos termina com 2 Odus, aonde ele diz que o diabo novo, ele tinha medo do diabo velho e por isso ele não movimentava a vida dele. E aí o Orumilá diz que ele perdeu um grande tempo porque ele deveria estar junto, né? E tocando a sua vida, que por mais que o diabo velho fosse mais velho que ele, era diabo tão quanto. Então o que faltava era experiência. Mas a gente precisava literalmente perder os nossos medos, daqueles que a gente subentende, se acha que é maior do que a gente. Já disse, não faltar o respeito, mas às vezes alguns maiores nos atravancam e não nos deixam cumprir com o nosso caminho. Quer dizer, já está dizendo o Odu que não somos os maiores, somos nós que colocamos esse medo. Então, literalmente, esse medo, ele vive dentro da gente. E no momento que você encarasse o seu maior, o seu mais velho, seja ele de fase de cunho carnal ou espiritual, já está dizendo que você, movimentando a sua vida e seus caminhos, com toda certeza e seguridade, você vai chegar aonde você precisa. E como o último Odu, Orumilá diz que a grande negatividade desse Odu, a grande negatividade que ele traz para todo ifista, é ele dormir com tudo apagado. Ele não deve dormir literalmente na penumbra, ele literalmente deve manter a luz acesa. E para essa semana, para que a gente não viva com nada disso atravancando a vida da gente, nenhuma sombra, nenhuma negatividade, nada de ruim possa, obscuro, chegar até a nossa vida, adentrar nos nossos caminhos, já está dizendo, a grande bênção de Deus, de nosso Deus Sol, nosso Deus Olorum, né, o grande Senhor dos céus, que ele possa abençoar o caminho de cada um de vocês. Dentre o mais, Iborubó e Boxixi, e que Orumilá Babaifá possa abençoar a vida, os caminhos de todos, de cada um de vocês, assim como de todos os seus. É o que carinhosamente nós dedicamos a cada um de vocês. E que Ifá sempre mande caminhos frescos e positivos através de seus sagrados aconselhamentos e procure entender que, como diz esse Odu, não se apure para não fracassar. Entre o mais, Iboruboia, Iboxixi, Nairioifá, Adaxê.